Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Estamos iniciando. Meu nome é Jaqueline Barcelos, eu sou CEO da Alfortec. Eu tenho junto comigo o Tony Menezes, diretor técnico, e o Rafael Melo, CEO da Credilink. Sejam bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho da nossa dinâmica do nosso webinar. Eu vou iniciar falando um pouquinho da Alfortec, falando um pouquinho dessa grande parceria com a Credilink. Estamos muito felizes. É uma parceria que já tem há bastante tempo, mas nós nos juntamos para criar uma grande solução e estamos muito felizes de demonstrar para os senhores, tá? A Alfortec é uma empresa que já tem há 18 anos em relação aos nossos funcionários, ou seja, o nosso intelectual já tem mais de 18 anos. Quando eu falo isso, eu levo em referência a nossa trajetória. Como, por exemplo, eu e Tony já temos aí até mais do que 18 anos nessa trajetória com os softwares I2, que são softwares que são líder mundial no segmento de análise e investigação. Eu, na minha trajetória, estou bastante tempo aí, digamos assim, ministrando treinamento, agora atuando como diretora na parte comercial, e estou bastante feliz com essa parceria. Ao decorrer dessa minha trajetória, o que eu observei no mercado, né? Eu chegava com toda a solução, com toda a plataforma de inteligência, e mesmo assim, algumas investigações não eram 100% validadas, né? Ou seja, não tinha o potencial que poderia ter. Por quê? Porque não adianta nada você ter a solução e não ter a informação, ou seja, os dados. Então, eu trouxe isso para dentro de casa, para dentro da Alfortec, e nós escolhemos a Credilink por ser uma das maiores fornecedoras de dados, tá? Então, de referência do mercado. A Credilink é uma empresa já consolidada há mais de 35 anos. O Rafael vai falar um pouquinho sobre essa trajetória, mas nós integramos a solução de inteligência, todo o nosso portfólio de inteligência com os dados da Credilink. E eu vou passar agora para o Rafael falar um pouquinho sobre a Credilink, sobre essa parceria que nós estamos muito felizes, Rafael. Apesar de ser uma parceria que já tem há bastante tempo, eu acho que esse ano foi o ano que a gente conseguiu colocar em prática tudo que a gente queria. Então, o Rafael está nessa caminhada comigo aí, esse ano bem intensa, né, Rafa? Viajando aí pelo Brasil e alguns países, então nós estamos muito felizes. E depois que o Rafael terminar de apresentar aí a parte da Credilink, né, falar um pouquinho dessa grande empresa, nós vamos passar para o Tony para fazer um pouquinho da apresentação da nossa solução. Sei que os senhores ficam na grande expectativa da solução, então ninguém melhor do que o Tony para fazer essa apresentação, esse grande diretor técnico, ele que é o responsável pelos maiores projetos no Brasil, os maiores projetos utilizando as soluções I2. Então, vou passar agora para o Rafael Melo. Seja bem-vindo, Rafael, ao nosso webinar. Poxa, primeiro, obrigado pela oportunidade e todos aqui pelo tempo de vocês, de estarmos aqui para falar um pouquinho sobre dados, monitoramento e investigação. E aqui eu não vou nem aprofundar muito sobre o que é e quem é a Credilink. Eu vou passar, no final, me cobrem, tá? Eu vou passar alguns big numbers, porém, eu deixo aqui, eu inicio a conversa falando sobre invenção. O que é a invenção? Muitos acreditam que invenção tem a ver com criatividade. Muitos acreditam que invenção tem a ver com você criar algo. Invenção
O termo em latim quer dizer encontrar. É uma das variáveis que a gente usa pela palavra inventar. Então, com isso, eu compartilho aqui não só uma informação, mas uma inovação. E hoje em dia, todo mundo está precisando, quem está aqui conosco hoje, está precisando inventar, está precisando encontrar novos caminhos para atingir novos resultados. Porque o que te fez chegar até aqui não necessariamente vai ser o que vai fazer com que você chegue aos patamares dos próximos passos. Então, com isso, eu vou compartilhar aqui, tá, de forma muito rápida, a minha tela, falando sobre como obter resultados de investigação orientada a dados. E, para isso, eu falo desse novo mindset, que é resultados orientados a dados. Resultados orientados a novos resultados e a ideia de inventar no sentido de encontrar. Encontrar novos caminhos, encontrar novos resultados. E, durante muito tempo, a estrutura de investigação, estrutura de fraude, estava muito conectada aqui, no cenário de dados. E essa iniciativa, ela veio com um olhar com o seguinte foco: não adianta eu ter dados, o pilar de dados, sem eu ter investigação. Um não anda sem o outro. E não adianta eu ter dados, não ter investigação, se eu não monitoro esses dados. Se eu não acompanho qual é a mudança desses dados. E nisso gerou essa interseção que eu chamo de o melhor caminho para você conectar seus dados a resultados, conectar a sua investigação, conectar o seu monitoramento. É quando você junta os 3 pilares para obtenção de resultado. Então, se a sua instituição, se a sua empresa não tem esses 3 principais pilares estabelecidos, você está deixando uma oportunidade passar. Você está deixando de fazer algo. E, para isso, aqui, eu jogo alguns principais questionamentos quando você não lida com esses 3 pilares de uma forma muito clara, que é: qual é a relevância de ter um criminoso apontado de forma prévia dentro do seu processo de investigação? Eu só consigo se eu tenho dados consolidados, se eu tenho uma linha de investigação e se eu tenho monitoramento em cima dessas informações. Vocês devem e passam por dificuldade de acessar diversas fontes e conexões para uma mesma tomada de decisão. Aqui eu estou falando de tempo. Aqui eu estou falando, você precisa conectar 30, 40, 50 fontes de informação para a tomada de decisão. Quanto tempo você leva para isso? Afinal, o recurso mais democrático do mundo é o tempo. Você tem 24 horas e eu tenho 24 horas. O que você faz com ele é o que tem uma diferença de resultado. Quanto custa um fraudador ou um criminoso a menos dentro do seu ecossistema? Aqui não é sobre você evitar. Aqui é sobre qual é o valor que se tem, qual é a métrica, qual é o valor financeiro se eu tiro esse criminoso ou esse fraudador dentro do meu processo. Quanto custa isso? Possivelmente algumas centenas e dezenas da casa, aí dependendo do modelo de negócio de cada um. O seu modelo de dados apresenta mais de 87% de assertividade em alguns canais. E quando eu falo assertividade, não vou citar aqui cada uma das características, mas estou falando telefone, endereço, se tem apontamento criminal, se tem conexão com rede social. Você tem mais de 87% de assertividade nisso? Se não tem, novamente, você está deixando a oportunidade passar. Você já imaginou a sua operação através de um único clique? Que novamente conecta com a questão de tempo. Se você está levando muito tempo para a tomada de decisão,
Se você leva muito tempo para a tomada de decisão, alguém está executando algo mais rápido do que você. Seja o fraudador ou um criminoso ou um concorrente, se outros estão fazendo mais rápido, possivelmente, hoje em dia, é um recurso muito rico, que é velocidade, é um recurso ativo extremamente válido. Então, quanto mais rápido você executa, mais rápido você aprende e mais rápido você toma decisão. E quanto custa, aí sim, quanto custa um fraudador a menos dentro da sua operação? Então, esses são os principais apontamentos que eu faço do uso de dados com a linha de investigação com a execução de monitoramento. Aí eu volto agora, só para finalizar aqui, tá? Eu volto agora para a última provocação, que é, hoje nós já transitamos mais de 350 milhões de dados. Nós temos dentro da nossa estrutura mais de 1 bilhão, é 1 bilhão mesmo, de modelos de conexão entre uma fonte e outra. Fontes conectadas, eu tenho mais de 1 bilhão de apontamentos. Então, a ideia é, como que eu posso fazer isso chegar para você em um único clique, chegar para você com um único chamado, de forma rápida, de forma estruturada, sem que você leve mais tempo do que deveria para tomar e chegar numa decisão final. Tá? Então, aqui eu paro até para vocês verem também um pouco mais na prática, mas esses aqui são não só são os nossos big numbers, mas como as nossas principais alavancas de crescimento dentro do seu negócio. Rafael, vale a pena também te ressaltar que nós somos uma empresa integradora, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente conecta também o banco de dados interno e através de convênio dos clientes, na mesma plataforma. Eu vou agora passar a palavra para o Tony Menezes, mas eu acabei esquecendo de falar que no final nós vamos liberar para os últimos 10 minutinhos para fazer as perguntas. Então, fiquem tranquilos que nós vamos ter esse momento para tirar todas eu não digo, né? Algumas dúvidas, mas se a gente não conseguir tirar todas as dúvidas nesse webinar por conta do tempo, nós estaremos respondendo posteriormente, tá? Então, nós enviamos nossos contatos através do e-mail. O Rafa também passou os contatos dele na tela. E se tiver qualquer dúvida, a gente está à disposição. E, obviamente, que vocês podem solicitar também uma apresentação posteriormente voltada para a sua empresa, ou seja, empresa, organização, nós podemos fazer uma apresentação para que vocês possam visualizar a nossa plataforma utilizando os dados de vocês, né? Então, o Tony ele vai fazer uma apresentação agora mostrando parte do nosso portfólio. E se vocês não conseguirem visualizar a operação de vocês dentro dessa plataforma, por quê? Porque aqui nós temos tanto órgão público como órgão privado. Então, nós podemos agendar essa apresentação, fazer uma prova de conceito, enfim. Eu queria ressaltar também rapidamente que nossa empresa ela não vai terceirizar nenhum tipo de serviço. O que isso quer dizer? Nós vendemos a solução, nós ministramos o treinamento, nós fazemos a parte de consultoria e nós fazemos também a parte do suporte premium. Ou seja, a gente entrega o projeto e a gente acompanha o cliente. Tá bom? Muito obrigada. Tony. Bom dia a todos. Eu sou Tony Menezes. Como a Jaque disse, eu trabalho há muitas vidas já com I2, então tenho bastante experiência no caso e eu vou navegar vocês um pouquinho a respeito dos conceitos da ferramenta e dessa parceria com a Credlink para vocês entenderem o potencial do que a gente pode entregar aqui. Deixa eu compartilhar a minha tela primeiro. Agora eu vou olhar vocês de frente.
Todos veem a minha tela? Já que você vê minha tela, confirma. Perfeito, Ótimo. Tony. Joia. Bom, a gente está falando aqui de uma plataforma e de um conjunto de dados. Como a Jaque comentou, a gente tem trabalhado e tem visto a nossa experiência de mercado com a plataforma E2 é de que, por muito tempo, a gente vende ferramentas para os nossos clientes, o mercado vende ferramentas para os nossos clientes, treina os nossos clientes para implementar, às vezes até implementa, mas tem pouca relação com os dados. Então, os fornecedores, em geral, eles têm pouca relação com o conteúdo que os clientes utilizam para fazer as análises. E a gente entendeu que isso é um problema. Os nossos clientes, a gente vê com frequência utilizações de sistema no mercado de investigação e de inteligência, utilizações do sistema e ambiente 2 que são fracassadas, que são mal usadas, que não utilizam todo o potencial que a plataforma pode entregar. E a gente tem trabalhado nos últimos 2 anos, a gente tem trabalhado em formas, a gente na Alfortec tem trabalhado em formas que possam ajudar a trazer conteúdo para os nossos clientes, não só ferramentas. E essa parceria com a Credlink, ela é uma das formas e a principal forma que a gente encontrou de trazer esse conteúdo para os nossos clientes. E por que a gente precisa desse conteúdo? Tá? Um pouquinho de teoria. Um utilizador, um usuário da plataforma E2, ele geralmente trabalha em cima deste conteúdo que é o Analyst Notebook. A gente vai ver o Analyst Notebook na demonstração. Tá? O Analyst Notebook é a ferramenta que faz, que é utilizada efetivamente para a gente ver os relacionamentos entre as entidades e os tipos de relacionamentos que elas têm e visualizar dados que, em geral, são vistos na forma de relatórios, na forma de planilhas. A gente transpõe esses relatórios e planilhas para uma visualização gráfica. Então, todo o relacionamento e toda a informação ela é vista na forma de grafos. Perdão. O Analyst Notebook ele é utilizado de formas diferentes. Algumas entidades, alguns clientes, alguns tipos de organização, eles são mais voltados para o objetivo de investigação, ou seja, principalmente órgãos de segurança pública e órgãos de investigação, eles trabalham depois que o evento aconteceu. Aconteceu algum crime, aconteceu alguma coisa, e eu tenho que, dentro do possível, pegar o máximo de informações possíveis que me permitam trazer provas, evidências e provas suficientes para atribuir culpa a um alvo, atribuir culpa em relação a esse crime, a esse evento que aconteceu. Outras organizações, mais no setor privado, mas também muitas no setor público, organizações mais ligadas à assistência social, à saúde e assim por diante, trabalham mais no nível da inteligência, ou seja, como é que eu posso prevenir que determinados eventos aconteçam, determinados crimes aconteçam, para que a investigação não seja necessária, tá? Então, a gente tem 2 tipos de técnica que fazem com que são utilizadas nesse processo, tá? A gente tem a técnica de investigação e a gente tem a técnica de inteligência. Com o fato de que toda investigação ela produz conhecimento suficiente para melhorar as técnicas de inteligência. Então é importante, depois que a gente faz um processo de investigação, a gente ter informações suficientes que façam com que essa investigação produza, seja aproveitada pelas equipes de inteligência para criar novos elementos de prevenção. Bom, nessa jornada a gente tem características diferentes de dados, tá? E é aí que entram os nossos elementos do portfólio, tá? O primeiro elemento que a gente tem, que a gente vai mostrar aqui, é o Eco, tá? O Eco ele é um produto desenvolvido pela Alfortec,
ele não é da marca I2, ele é da marca All4Tech. Ele é um produto desenvolvido pela All4Tech, que ele fica embutido, ele é um plugin do Analyst Notebook, ele fica embutido dentro do Analyst Notebook e ele facilita o processo de aquisição de dados de maneira tempestiva, ou seja, ele é voltado tanto para a inteligência quanto para a investigação, mas ele tem o objetivo de trazer os dados mais atualizados possíveis e com a natureza de informação o mais dispersa possível. Tá? O Echo, então, ele é um conector que se conecta à base de dados. Ele se conecta a qualquer base de dados, seja ela estruturada ou não estruturada, tá? Seja ela interna ou de convênios. Mas hoje, a maior base de dados a qual o Echo se conecta é a base de dados da CredLink. E eu vou mostrar para vocês, um pouco antes da demonstração, que tipo de conteúdo a gente tem proveniente da CredLink e que tipo de conteúdo a gente vai chegar a ter nos próximos 3 meses, a gente vai chegar a ter com base na proveniência da CredLink. Tá? Um outro tipo de técnica que é usada pelos investigadores, principalmente, aí é menos na linha de prevenção e mais na linha de investigação, tá? São as observações em cima de conteúdo de redes sociais. Então, hoje, muito do que se faz para reagir a um evento, a um crime ou a uma tentativa de fraude no setor privado é interpretar o que os alvos e os relacionamentos desses alvos estão postando e como é que é a presença deles dentro das redes sociais. E para isso a gente, da All4Tech, a gente fez uma parceria exclusiva com uma empresa portuguesa que se chama MKCVI, e a gente incorporou aqui no Brasil o OSINT. O OSINT é um plugin também do I2 que fica no Analyst Notebook. Também vou mostrá-lo funcionando para vocês com alguns exemplos rápidos, tá? Mas o OSINT ele tem a intenção de se conectar a redes sociais e, a partir dessas redes sociais, trazer informações sobre alvos ou sobre temáticas específicas. E, por fim, a gente tem um terceiro produto, que é um produto da All4Tech também. Esse produto ele é um plugin do iBase ou do Analyze. Tá? Ele é um plugin que tem o objetivo de trazer dados estruturados para o portal de transparência, provenientes dos portais de transparência do governo. Qual é a diferença desse plugin? Por que ele está no iBase e não no Analyst Notebook? Porque ele tem um foco específico de ajudar na prevenção. O objetivo específico do ODEX é que você possa criar consultas mais complexas para ter insights menos óbvios, insights onde a relação de dados é menos óbvia, tá? E você, a partir disso, criar regras, alertas de monitoramento em cima dos dados para que você possa fazer atividades de prevenção, tá? Bom, dito isso, eu vou agora parar de compartilhar temporariamente para eu mudar de tela. Eu voltei aqui agora para uma tela de demonstração. A gente está aqui no nosso querido Analyst Notebook. Tá? Analyst Notebook é a plataforma utilizada pelos analistas, fundamentalmente. Jaqueline, me sinaliza se vocês estão vendo a tela. Perfeito. Joia. Então, o Analyst Notebook é a plataforma utilizada pelos analistas e a função dessa plataforma é que ela transforme esses dados num quadro de investigações. Então, ela foi criada há dezenas de anos atrás, a plataforma do Analyst Notebook foi criada para trazer informações daquele quadro de crime que a gente vê em filmes, que a gente em geral vê em filmes,
esse quadro de crime, ele é aquele que você tem as fotos ligadas por linhas e que você coloca post-it, e que você coloca anotações, e você vai colocando relatórios, e aquilo torna a informação dos dados coletados durante uma investigação, ele torna aquela informação toda mais palatável para os investigadores, fica mais fácil de você entender o conteúdo. As famosas teias, né, Tony? As famosas teias, exatamente. Então, essa é a função do analista notebook, mas com o tempo ele foi evoluindo e ele foi criando a facilidade de não só você digitalizar a informação coletada, mas você também trazer informação de forma estruturada para dentro desse quadro do crime, tá? E além disso, ele permite que você difunda essa informação entre os teus órgãos de investigação. Tá? Então você pode simplesmente salvar um arquivo e aquele quadro que antes ficava limitado a uma sala física dentro de uma delegacia, agora aquele quadro pode circular por várias delegacias e os investigadores que estão trabalhando em outros casos poderiam observar a informação que está nesse quadro. Então a ideia do analista notebook é essa. Bom, uma das formas de você trazer, entre muitas outras formas que você tem de importação de dados para o analista notebook, é o Echo, que é o conector que a Alfortec desenvolveu e estabeleceu parceria com a CredLink. Todo este conteúdo que vocês estão vendo aqui nesse diagrama é conteúdo que ou já está contido no Echo, ou estará contido no Echo nos próximos 3 meses, conforme a gente for desenvolvendo as conexões com o Echo. Tá? Então, a partir, por exemplo, de hoje nós temos as informações cadastrais de pessoas, tá? Inclusive pessoas politicamente expostas. Tá? Perdão. A gente tem a informação cadastral dessas pessoas e a partir dessa informação cadastral de pessoas ou empresas, a gente poderá saber informações sobre processos judiciais, FGTS, sociedades empresariais, scoring de crédito, a gente vai poder saber informações sobre... Hoje a gente já sabe informações sobre veículos, no caso de hoje, propriedades de veículos, em breve, informações adicionais sobre veículos, informações cadastrais diversas, enfim, todo esse portfólio de informação que é provido pela CredLink, ou seja, tem toda a riqueza de dados e trabalho analítico feito pela CredLink em background, ele está disponível a partir do conector Echo para ser diagramado dentro do I2. Então aqui eu vou fazer um exemplo, tá, de como que o Echo funciona na nossa versão de demonstração. Então aqui eu tenho o Echo, eu vou eu estou no meu diagrama, eu vou entrar no Echo como fonte de dados e eu vou fazer aqui uma pesquisa de pessoa, para não expor ninguém, eu vou me pesquisar. Tá? E agora eu me conecto à base da CredLink, ou seja, eu tenho aqui os meus dados e a fonte desses dados é a CredLink. Se eu estivesse acessando uma base interna, eu teria também o meu CPF com a informação de qual é a outra base ou de outro convênio que eu teria proveniência, essa mesma pessoa. Então aqui estou eu vou agora diagramar o resultado dessa consulta no nosso diagrama. Então, essa conexão aconteceu em tempo real, ela pegou os dados mais atualizados possíveis na CredLink a meu respeito e diagramou esses dados na tela. E a partir desses dados, a gente pode ainda persistir na nossa investigação querendo saber informações adicionais. Então, hoje eu tenho aqui um conjunto de informações a meu respeito, que é proveniente da CredLink. Vocês podem ver aqui minha data de nascimento, vocês podem ver signo, uma série de outras informações que a gente possa ter de proveniência na CredLink. Tá? A gente pode ainda
assim, expandir essa informação para saber dados adicionais. Então, eu, como investigador, eu posso entender que eu quero saber mais informações a respeito dessa empresa que está aqui, e eu simplesmente venho e eu faço uma expansão dessa empresa para ter dados adicionais e pessoas adicionais nesse contexto, tá? Essa expansão, ela volta à CredLink. A partir da CredLink eu tenho itens adicionais e a respectiva informação a respeito desses itens adicionais que fazem parte da minha investigação. Então, a ideia aqui é que a gente, vocês veem que aqui a gente buscou tanto informação de empresa quanto informação de pessoa, a gente coletou como resultado e-mails, a gente pode também buscar dentro da CredLink outros objetos, por exemplo, a gente pode buscar veículos, a gente pode buscar e-mails, a gente pode buscar telefones, números de telefones, e a partir deles trazer as informações que estão associadas a esses objetos. Tá? Então, a ideia aqui é a gente sempre ir ampliando a informação que a gente tem de forma tempestiva, com os dados mais atualizados possíveis. Tá? Essa é a função do eco, e agora eu vou fazer, vou voltar rapidamente aqui no nosso diagrama para mostrar que agora a gente vai falar um pouquinho sobre o OSINT. Tá? O OSINT é o nosso conector para redes sociais, e vale aqui lembrar o seguinte: a CredLink também está trabalhando com análise de redes sociais, de uma forma diferente da forma do OSINT. Qual é a forma que o OSINT se conecta com as redes sociais? O OSINT, ele simula um analista. Ele é um robô que faz exatamente o que um ser humano faria quando ele fizesse uma análise na rede social. O que o ser humano faz? Ele entra no Facebook, no Instagram, no YouTube, ele entra no aplicativo via um navegador web, ele loga nesse aplicativo, ele escreve uma temática ou o nome de uma pessoa, ele procura por algum conteúdo, e ele vai ver, como resposta desse conteúdo, ele vai ver as primeiras páginas daquele conteúdo, ele vai rolar algumas páginas daquele navegador para saber que informação ele tem. E aquilo vem numa forma linear. O que a gente faz com o OSINT é exatamente a mesma coisa. A gente vai simular o comportamento desse ser humano e trazer essa informação. Só que a gente não vai trazer essa informação na forma de uma tela. A gente vai trazer essa informação na forma de um diagrama de relacionamento. Este é o propósito do plugin OSINT. E ele se conecta a diversas redes sociais. Eu vou aqui mostrar conexões com o Facebook e com o Instagram para a gente ter um exemplo do trabalho, de como ele trabalha. A CredLink, ela trabalha de forma diferente. Ela trabalha da seguinte forma: estabelecido um alvo, a CredLink monitora esse alvo dentro das redes sociais. E ela utiliza os recursos dela de scoring, de analítica, de análise estatística e diversos tipos de análise para fazer a pontuação do comportamento e do sentimento daquele objeto que está sendo monitorado dentro da rede social, com o objetivo de trazer alertas para os investigadores. Então, além de todo o processo de monitoramento e alertas que a CredLink faz em cima de alvos, que auxilia na parte de inteligência e na parte de prevenção, ela pode fazer isso, inclusive com conteúdo proveniente de redes sociais. Mas aí não é tempestivo. A informação das redes sociais, ela é trazida na forma de scoring e analítica para dentro do CredLink. Ok? Então, voltando aqui agora para a nossa demonstração, eu vou aqui abrir um diagrama novo. Tony, deixa eu até fazer um complemento que eu achei fantástico que você
de fato, você comentou, né? Que qual é a principal diferença entre você fazer busca em canais digitais, monitoramento em canais digitais e a última etapa do processo que eu chamo de takedown. Que é uma coisa é quando eu vou até a pessoa, uma chave primária e busco, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o principal propósito do OSINT, que é que eu vejo aquela pessoa e tudo que está relacionado a ela. O que nós trazemos de diferença é a gente não só eu sei sobre a pessoa, mas eu sei as informações e o que está sendo falado dessa pessoa ou dessa empresa. Então, se tivermos que fazer um monitoramento no qual você faz um apontamento, por exemplo, de tráfico de drogas, toda vez você pode vincular essa pessoa ou a essa palavra-chave e eu vou ficar na última etapa monitorando esse canal e essa pessoa. E para o último, é a última etapa, que é o que a gente chama de takedown. Que é o que é isso? A gente consegue identificar se uma dessas informações ou uma desses perfis é um perfil falso, é um perfil pirata ou algo relacionado que não seja verdadeiro, que a gente dá o que a gente chama de takedown, é com a tentativa de baixar essa informação de forma que ela não seja mais mostrada. Então, a ideia é proteger. Então, é seguir toda uma linha também. O que você faz no ambiente analógico, você fazer no ambiente digital. O que você faz com dado estruturado é você fazer a mesma coisa com dado estruturado digital. É só para fazer esse complemento que foi muito boa, essa parte de informação digital e digitalizada. Perfeito, Rafa. Até potencializando um pouco o que o Tony falou e que o Rafael falou, todas as soluções apresentadas, elas são comercializadas pelas duas empresas, tá? Através da parceria. Ou seja, tanto a Alfortec quanto a Credlink comercializam todas as soluções apresentadas no dia de hoje. Só para complementar, tá bom? Tony? Perfeito. Desculpa, Tony. Não, que é isso, obrigado. Sempre é bom gente complementando. Vamos lá. Agora eu vou fazer aqui uma demonstração usando o plugin do OSINT. Aqui vale dizer que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente utiliza o plugin do OSINT é criar usuários, tá? Então, o investigador, um analista de inteligência, ele precisa ter usuários para se conectar a essas redes. O OSINT, ele não quebra as regras das redes. Esse plugin ele é feito para aderir às regras das redes e ele, como eu expliquei anteriormente, ele vai replicar o comportamento de um usuário. Portanto, esse usuário precisa existir. Então, eu aqui vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer aqui uma busca no Instagram. Então, eu venho ao MKCV e plugin, eu vou fazer uma busca de perfil e eu vou procurar aqui no Instagram, eu vou procurar pelo Tony Menezes. Tá? Então, eu procuro aqui, poderia procurar por um hashtag, por uma localização, mas eu vou procurar por uma pessoa, tá? Então, aqui escrevi o meu nome, tá? E eu vou fazer a procura. Eu vou chamar aqui Instagram, nem preciso colocar, vou colocar Tony Menezes, para a gente saber do que se trata, tá? E eu vou criar... Você é o mais procurado, né, Tony? Eu sou o mais procurado no Instagram. E aqui é o meu usuário de busca do Instagram. Então, aqui eu tenho uma conta do Instagram que eu vou utilizar para fazer essa busca. Tá? Quando eu apertar aqui o criar, ele vai começar, ele vai trazer essa tarefa para dentro das operações pendentes e vocês vão notar que automaticamente vai ser aberto um navegador. Esse navegador ele vai simular o comportamento do ser humano,
tá? Ele vai se logar ao Instagram, ele vai rolar as primeiras páginas e ele vai trazer o resultado dessa consulta, tá? Então, eu vou aqui operar. Paralelo a isso, eu vou fazer uma consulta aqui no Facebook. Vocês viram que ele abriu o navegador, ele já desapareceu e já trouxe o resultado. Como foi muito rápido, eu já vou renderizar os resultados aqui. Eu vou trazer a renderização no layout de associação. E aqui o resultado são todas as pessoas, as 10 primeiras páginas, todas as pessoas que têm o perfil Tony Menezes. Eu sou esta pessoa aqui, tá? Aqui está o meu perfil e eu poderia, a partir do plugin, fazer as expansões das conexões. Saber quem são os meus seguidores e a quem eu sigo e quem são os meus seguidores. E ele vai procurar novamente as 10 primeiras páginas. Como o meu perfil é fechado, é possível que eu tenha restrições nessa busca, mas eu faço a expansão. Então, expansão de Tony, tá? E eu vou fazer aqui o processo de expansão. Então, agora, novamente, ele se loga lá, vocês veem que ele está fazendo isso automaticamente, ele se loga no Instagram e ele começa a buscar quem são os seguidores e quem é que o Tony segue. Ele vai trazer essa informação se ele tiver permissão para isso, se o usuário tiver permissão para isso, vai trazer as informações e essa informação vai ficar disponível aqui nas tarefas finalizadas. Eu vou, enquanto ele está fazendo essa busca aqui, eu vou abrir um novo diagrama e eu vou fazer uma outra busca aqui usando esse recurso, tá? Só que agora eu vou fazer uma busca no Facebook e eu vou fazer uma busca aqui por um tema qualquer. Então eu vou buscar aqui, ontem teve alguma coisa sobre, eu vi no Fantástico, teve alguma coisa sobre proteína falsa, né? Era proteína falsificada, alguma coisa do tipo, tá? Então eu posso entrar por uma temática. No meu Facebook, vocês notam que aqui ele mudou o usuário, agora é outro usuário, é um usuário específico do Facebook, e eu vou aqui fazer a busca do tema proteína, vamos torcer para sair alguma coisa nessa busca, tá? Tentei pegar um tema atualizado. Vocês estão vendo que ele está logando no Facebook com esse usuário e ele está aqui coletando informações sobre a proteína falsificada e vai trazer essas informações. Enquanto ele está fazendo essa busca, eu vou voltar aqui no diagrama anterior e eu vou ver se retornou alguma coisa referente à expansão dos meus contatos. E pronto, ele não trouxe resultados porque eu não tenho permissão, esse usuário não tem permissão para ver quem são os seguidores do Tony Menezes, tá? E aqui a gente terminou a operação de proteína, eu vou renderizar a informação, só que nesse caso, como são postagens, são temas de conteúdo, eu vou usar a linha de tempo, porque isso acontece ao longo do tempo. Então eu vou trazer aqui a renderização, aqui são as postagens que foram resultantes dessa análise no Facebook, eu vou organizar isso em uma linha de tempo, vocês vão ver que ela fica ordenada e eu vou colocar aqui a barra temporal. Então, essa informação aqui de postagens que aconteceram em linha de tempo, com os detalhes de postagens, a gente vai ter informações aqui diversas a respeito dessas postagens, tá? Inclusive, quantas pessoas gostaram, quem compartilhou, sentimento, pontuação de sentimento e assim por diante, mas isso é em tempo real. E as pessoas envolvidas com essas postagens. E a partir disso, eu posso, mais uma vez, trazer informações, por exemplo, de expansão de quem são os amigos, seguidores dessa pessoa que fez uma postagem. Tá? Então, o OSINT, na prática, ele facilita o processo de análise, porque ele vai
replicar o comportamento, ele vai simular o comportamento que um analista tem, que um operador humano tem, e ele vai trazer toda essa informação já no formato de um diagrama, tá? Então, terminando esse processo de expansão, ele vai tornar a informação que está acontecendo aqui disponível aqui para a gente fazer. Vamos ver se agora ele mostra as conexões dessa pessoa e pronto, agora a gente tem aqui as informações de quem são as pessoas conectadas, quem são amigos, quem são os seguidores. Então, aqui a gente tem friends, amigos, a gente tem seguidores, tá? Da Maria Cristine Foramilho, que é uma das pessoas utilizadas nessa análise. Eu vou fechar esse diagrama aqui porque é muito conteúdo. Muito conteúdo, a gente tem esse... É o famoso ao vivo, né, Tony? É o famoso ao vivo, a gente não pode fazer nada, né? Se Bill Gates sofreu, o que eu posso fazer? Né? Não, mas é legal isso, né, pessoal? Porque, assim, quando é ao vivo, dá essas travas, ver que não é nada combinado, ver que não teve nada pré-programado e o principal, funciona. Né? Eu acho que independente de qualquer coisa, é mostrar que todas as aplicações e todo o ecossistema que nós estamos não só demonstrando, mas até trazendo uma das minhas palavras, que inovando, inventando, eles são funcionais e estão disponíveis para que a gente consiga colocar dentro da nossa instituição. Então, assim, imagine o poder que isso tem, que assim, não Rafael, só procura, é fantástico. Nossa Maravilha. grande diferença é que a gente não gosta de apresentar PowerPoint, né? Nós gostamos de demonstrar a solução funcionando, né? Exatamente. Porque aí no mercado o que mais tem é a empresa falando que faz, que acontece, e nada de apresentar a solução, né? E assim, PowerPoint aceita tudo, é igual Excel. Assim, PowerPoint, Excel, aceita tudo que eu coloco, mas a apresentação mostrar que isso que a gente quis até trazer, né, quando a gente conversou, né, Jaqueline, Tony, nas últimas semanas, e a provocação, esse intuito de fazer assim, algo diferente, falando não só de conteúdo, contexto do que é o cenário de dados, de monitoramento e segurança, mas trazendo um pouco do dia a dia, de como que é o uso de sistema e como que é rápido a gente fazer essas integrações. Como que é rápido a gente ter resultado. Porque assim, a gente fica muito naquela, eu não tenho resultado. Poxa, não tem resultado porque você não quer. Porque não conseguiu sair do momento A para o momento B. Porque a solução tem. Perfeito. Bom, estamos ao vivo de novo, recuperado o ambiente. Então, a gente tem aqui, por fim, a gente vai falar um pouco do Odex. O Odex é um plugin do iBase. Vou fazer como o público desse webinar é bastante diverso, eu vou usar um tema que é mais genérico, que todo mundo entende, tá? Só para dar um exemplo de como é que o Odex funciona. Então, o propósito do Odex, como eu disse, ele se conecta a dados abertos do portal de transparência. Todos os dados que existem dentro do Odex são formais, eles são dados publicados pelo governo, eles não têm analítica, eles não têm nada, eles são exatamente os dados publicados pelos portais do governo. E, Tony, vocês têm todos os dados de todos os portais de transparência? Não, nós adicionamos sob demanda. Tá? Então, a gente vai, porque é muito conteúdo, a gente vai adicionando esses dados sob demanda. Tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui um exemplo do Odex. Tá? Então, aqui a gente está conectado já à base de dados do Odex, e aqui eu vou fazer uma consulta. Tá? Então, eu vou criar aqui uma nova consulta. Essa consulta,
é da forma que um analista, eu estou no Analyst Notebook, é da forma que um analista de investigação ou de inteligência utilizaria. Eu vou fazer essa consulta com base, eu quero saber, eu vou usar a temática de licitações, então eu quero saber empresas que participaram de licitações, com qualquer tipo de participação de licitação, e essas empresas tenham sido sancionadas por serem consideradas inidôneas. Tá? Nem vou terminar a palavra e eu vou fazer a execução dessa consulta. Tá? Essa consulta me traz aqui uma lista de empresas. Tá? Eu vou trazer todas essas empresas para o meu diagrama. Tá? Eu vou chamar aqui Webinar Licitações para essa consulta. Eu estou salvando a estrutura dessa consulta. Tá? E eu vou colocar aqui como webinar para facilitar a nossa busca depois. Tá? Então, agora eu tenho essas empresas no nosso diagrama, tá? E eu vou pegar aqui aleatoriamente uma dessas empresas, tá? Eu não vou pegar aleatoriamente porque tem uma que eu já sei que se aplica. Eu vou fazer um estudo específico dessa empresa, tá? Então, eu vou trazer essa empresa para um novo diagrama e eu vou ver aqui as informações a respeito de as licitações que essa empresa participou. Então, a primeira coisa que eu quero saber a respeito dessa empresa é quais foram as licitações das quais ela participou, tá? E aqui vem o resultado com todas as licitações das quais essa empresa participou. Além de saber de quais licitações ela participou, essa empresa inidônea, eu quero saber quem são os sócios. Esses dados são reais, tá? Eu quero saber quem são os sócios dessa empresa. Então, eu venho aqui e eu busco quem são os sócios dessa empresa. E essa empresa aqui tem um conjunto de sócios. Eu, como analista de prevenção, eu gostaria de saber se esses sócios, por acaso, têm outras empresas que participam de licitações. Porque se eles foram considerados inidôneos em uma licitação, pode ser que eles sejam inidôneos, que eles estejam tentando participar de outras licitações. Então, eu faço aqui a expansão a partir desses sócios para saber se eles são sócios de outras empresas. Tá? E eu estou fazendo aqui um estudo real. E pronto, esses são sócios de outras empresas. Então, temos aqui, além daquela empresa original, a gente tem aqui mais 3 empresas. Tá? E essas 3 empresas, elas participam de licitações. Tá? E aqui agora a gente vai ver se elas participam de licitações. Então, a gente vai ver que algumas dessas empresas aqui participam de licitações. Tá? E pronto, aqui estão as empresas que participam de licitações. Tá? Alguma dessas outras empresas aqui é considerada inidônea? Então, agora eu vou ver aqui se essas empresas são consideradas inidôneas. Tá? Então, eu venho aqui, tem alguma sanção? E pronto, a gente tem aqui 2 dessas outras empresas que participam de licitações, elas são consideradas inidôneas também. Ou seja, o comportamento desses sócios aqui sou considerado inidôneo, vou abrir outra empresa, essa empresa não é considerada inidônea, participo de licitação de forma inidônea também. Tá? Com esse tipo de recurso, por que eu criei aquela estrutura? Por que eu salvei aquela consulta? Porque a partir de agora, um analista ele pode tomar aquela consulta que a gente acabou de criar, tá? A consulta que a gente acabou de criar, Webinar Licitações.
e eu posso adicionar essa consulta a um alerta. E toda vez que eu tiver registros adicionais nessa consulta, ou seja, cada vez que eu tiver uma empresa nova inidônea participando de licitação, alguém vai ser notificado por e-mail ou diretamente no Analyst Notebook. Então, a função do Odex, que é esse último plugin, é a de criar. Foi bem na hora que acabou, que eu tive problema de conexão. Mas a função do Odex, que é esse plugin, é justamente a de criar alertas de monitoramento para que o analista de inteligência seja avisado e tome ações de prevenção antes de que um evento negativo aconteça. Perfeito. Então, encerrado aqui a minha parte. Tony, muito obrigada, perfeito. Eu vou abrir agora para as perguntas. Eu vou ler apenas 3 perguntas, por conta do nosso tempo que já extrapolou. Maravilha. Podem fazer as perguntas. Eu vou ler a primeira pergunta para o Tony. Ok, Jaque, manda. Tony, a primeira pergunta é a seguinte: para ter esses serviços, você precisa ter o I2? Depende, vamos lá, a parte de, vamos separar as coisas, né? A parte de informação, a parte de dados que tem proveniência na CredLink, tá? Não precisa ter I2. Ela está disponível, ela pode ser contratada normalmente, todos esses serviços são entregues pela CredLink na forma de informação e dados. Qual é o papel do I2 e dos outros componentes? Os componentes de software que a gente mostrou aqui, tanto os 2 componentes da I2, que são o iBase e o Analyze e o Analyst Notebook, quanto os 3 plugins, eles são, sim, orientados para I2, só que eles têm a função de, quando a proveniência de dados é a CredLink, ele apresentar esses dados não na forma de dados estruturados, mas sim na forma de diagramas de grafos. Tá? Essa é a resposta. Perfeito. Rafael Melo, vou passar essa segunda pergunta para você, tá bom? Pode mandar. As fontes de captura são personalizáveis? Poxa, perfeito. Eu não sei exatamente o que a pessoa quis dizer sobre personalizáveis, mas se a ideia é a capacidade de mudar as formas de busca, a capacidade de alterar, tá, o formato de busca e o que vai buscar, sim, eles são blocos, tá, complementares. Tá? Então, você pode muito bem criar um bloco trazendo processo, trazendo informação digital, trazendo ambiente digital, trazendo telefone, endereço, cada um em bloco separado. Tá? Isso não só faz com que o seu processo de decisão, o seu processo analítico seja mais assertivo, tá? Porque você vai ter blocos separados, como também, eu não gosto nem muito de falar sobre isso, sobre precificação, mas os blocos separados, da forma como a gente monta, também vai de encontro ao modelo de economia de escala de valores. Ou seja, você consegue encaixar o seu budget, o que você precisa, baseado no tipo de retorno que você necessita. Tá? Então, sim, completamente personalizado. Espero ter respondido aí essa pergunta. Perfeito, Rafa, perfeito. Tony, vou passar essa terceira pergunta para você, tá? Por que não está tudo unificado em um plugin só? Agora é com você, hein, Tony? Tony, essa aí é para você. Tá mudo, Tony. Tem que falar. Agora que a pergunta, né? Tu fica mudo. Agora eu não quero falar, não. Não, é uma boa pergunta. Brincadeira. Essa é uma boa pergunta. É o seguinte, como eu disse lá no começo, a gente tem técnicas diferentes de... Quando você está falando de inteligência, você tem certos objetivos. Quando você está falando de prevenção, de investigação,
você tem outros objetivos. Você tem o objetivo na investigação de reagir a alguma coisa, e você precisa de informação tempestiva. E quando você está falando de prevenção, você precisa de uma informação mais estável, tá? Uma estrutura de informação mais estável. E por isso a gente precisa separar o conteúdo em itens diferentes. Então, assim, um item é toda processo analítica que o Eco vai trazer junto com a CredLink. O outro item é a rede social, da qual a gente não tem controle. O que está na rede social a gente não tem controle, a gente se conecta, então é outro tipo de característica de conexão, tá? E depois a gente tem o ODEX, que precisa ter uma modelagem de dados pré-estabelecida, a gente precisa ter um modelo semântico muito bem definido para a gente poder trabalhar nesse modelo. Eu não consigo estabelecer um modelo semântico dentro de uma rede social, porque cada rede tem o seu. Tá? Cada um do Facebook é diferente do Instagram e eles são do mesmo fornecedor. Tá? Então a gente não consegue estabelecer um modelo semântico comum, coisa que a gente consegue no ODEX. Ok? Espero ter respondido a pergunta. Perfeito, Tony. Muito obrigada. Eu vou encerrar o nosso webinar, que já extrapolou aí o tempo, mas é muito conteúdo, né? Então a gente achou importante passar por toda a plataforma, né? Então, eu gostaria de agradecer a todos pela presença. Nós estamos à disposição, caso vocês queiram uma apresentação voltada para a instituição, para a empresa de vocês, é só contactar. Caso queiram também essa gravação, ela está disponível, nós podemos enviar. Então, Rafael, Tony, se vocês quiserem falar alguma coisa para fechar nosso webinar. Não, aqui da minha parte, eu acho que é só agradecer mesmo o tempo de vocês, essa 1 hora na parte da manhã, porque a maior riqueza, o maior partida que vocês me entregam hoje é o tempo de vocês. Então, assim, eu fico muito feliz de que vocês tenham dividido o tempo de vocês para estar aqui conosco durante quase 1 hora durante essa segunda-feira. Tá? Então, eu só tenho a agradecer a tudo que vocês fizeram hoje, que foi a entrega do tempo de todos. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Abraço, gente. Tchau, tchau. Divirtam-se. Tchau.